Dá-se início a mais uma realização do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Trata-se de ação educativa lançada ao final do ano de 2020, que integra os encontros sobre o fortalecimento do sistema multiportas e vem sendo ministrada à distância na modalidade EAD. Nesta ocasião, teremos a participação de 66 pessoas inscritas, sendo 40 magistrados e 36 assessores de gabinetes. O objetivo geral é estabelecer contato com informações que envolvam a prática dos cursistas no atendimento, acolhimento e que levem ao empoderamento autorresponsável do público atendido, com o desenvolvimento da confiança em si e na instituição. Para as palavras de boas-vindas, convidamos a senhora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, membro do Conselho Consultivo da ESMAGES MT. Obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssima desembargadora Clarice, excelentíssima doutora Jaqueline Cheruli, ante a ausência justificada do nosso diretor da ESMAGES, desembargador Marcos Machado, e da nossa vice-diretora, a desembargadora Helena Bezerra, e como membro do Conselho Consultivo, eu tenho a elevada honra de dar as boas-vindas às vossas excelências e ressaltar a importância deste evento. Vossas excelências dispensam maiores apresentações, já que o trabalho desenvolvido por vossas excelências é amplamente conhecido dentro e fora do Poder Judiciário. O tema de hoje é o acolhimento e o atendimento no âmbito dos meios adequados da solução e pacificação de conflitos. Assim, eu desejo a todos que tenhamos um bom proveito dessa palestra, que servirá para nos aprimorar, não apenas como profissionais, mas, além de tudo, como seres humanos. Este é um evento cuja importância eleva e abrilhanta a nossa escola. Com a palavra, a querida desembargadora Clarice, de quem eu sou admiradora há muito tempo. A todos, bem-vindos, muito obrigada pela presença e tenhamos, como eu já disse, um bom proveito. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos tenham chegado a essa plataforma hoje com muita alegria de viver, com muita saúde, e especialmente recebam o meu abraço carinhoso, embora distanciado fisicamente, mas calorosamente eu os envolvo a cada um com a minha energia amorosa, com o meu carinho, com as minhas boas-vindas, por nos terem acudido a esse convite da escola e vindo nesta manhã luminosa de quinta-feira, dedicar algum tempo à autoobservação, que é o nosso principal foco nesta oportunidade. Quero que todos se sintam, portanto, muito bem acolhidos, como se estivessem sendo acolhidos num colo bem aconchegante e cheio de carinho. Obrigada, desembargadora Antônia, pela gentileza, e eu passo, então, a palavra à minha querida Jaqueline, que vai, então, abrilhantar esse nosso evento aqui em dupla hoje. Bom dia, obrigada, desembargadora Antônia, obrigada, desembargadora Clarice. É um prazer enorme estarmos aqui, e principalmente para falarmos sobre os meios adequados de solução de conflitos, mas focando nesse nosso primeiro encontro no acolhimento e no atendimento.
Eu quero abraçá-los virtualmente, com muita saudade, né, desse abraço. Que bom que a gente descobre formas de seguir adiante, né? Então, eu sempre falo com a desembargadora Clarice e ela fala comigo, né? Quando a gente se despede, abraço quântico. E a gente se preenche, né? Disso agora, dessa energia quântica, dessa possibilidade. Eu acredito, desembargadora Clarice, que a gente já pode iniciar com o material? Perfeitamente. Então, assistiremos nesta manhã a palestra intitulada O Acolhimento e o Atendimento no âmbito dos meios adequados de solução e pacificação de conflitos, a ser proferida em conjunto pela desembargadora Clarice Claudina da Silva e pela doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli, do TJ Mato Grosso. Com a palavra, a desembargadora Clarice e a doutora Eunice Jaqueline. Obrigada mais uma vez. Na verdade, essa nossa necessidade de parar de vez em quando para fazer uma reflexão mais profunda, ela é sempre bem-vinda. E essa oportunidade que a SMAGES está nos proporcionando, ela vem ao encontro mais oportuno ainda diante dessa nova era que nós estamos vivenciando. Eu acredito que mais fortemente nós temos sentido que os tempos são outros. Como dizia Jesus, os tempos são chegados. São tempos muito diferentes, são tempos em que nós estamos que reaprender quase que tudo aquilo que nós já estávamos habituados a fazer, especialmente na nossa profissão. E isso tem pedido de nós uma resiliência muito grande. E é a confirmação daquilo que nós já sabíamos há algumas décadas, que estávamos nos aproximando da era do sentimento. Porque a era do conhecimento, como nós já estamos tendo a prova disso agora, com a rapidez com que os meios de comunicação nos proporcionaram uma reviravolta no nosso modo de viver em virtude da pandemia, nós percebemos que o que está sendo mesmo recrutado da nossa essência, de nós seres humanos agora, é o sentimento. Porque o conhecimento nós já temos o suficiente para nos dar o suporte, inclusive em tempos tão diferentes como esses. Mas o sentimento tem falado muito, tem calcado muito fundo no nosso ser o clamor por uma observação mais profunda do que nós realmente temos como bagagem essencial. E nós, profissionais do direito, nós, magistrados, nós, servidores do judiciário, temos mais ainda sentido isso de perto, na nossa pele, no nosso íntimo, porque nós, tal qual aqueles que estão enfrentando na linha de frente da pandemia nos hospitais, nas casas de saúde, nós também somos exigidos nesse quesito, porque nós estamos agora lidando com uma grande massa de doenças das relações humanas. E isso ficou muito mais evidente nos tempos de pandemia. As relações se tornaram mais exigentes, mais trabalhosas, não difíceis, que eu procuro evitar essa palavra difícil, mas elas se tornaram muito mais trabalhosas para nós. Para nós, enquanto seres humanos, enquanto membros da família, mas especialmente enquanto profissionais. Porque nós temos que desenvolver novas habilidades num tempo muito curto. Nós não temos tempo a perder, temos que nos capacitar e suprir as diferenças e deficiências que nós já trazíamos
do nosso sistema judicial, que tradicionalmente sempre foi visto pelas pessoas como serviço público em geral, sempre de má qualidade, sempre com uma reclamação de que não são vistos como pessoas, são vistos como números de processo e assim por diante. Nesse cenário, é natural que nós tenhamos algum tipo de dificuldade. E nós já experimentamos na nossa própria vida o que é ser tratado de uma forma boa, acolhedora, com boas informações, e também sermos tratados com indiferença, sermos tratados com deficiência de informações e tudo mais que povoa esse mundo do atendimento e do acolhimento, que são dois itens que eu entendo como se fossem, como são basilares de todo e qualquer serviço que nós vamos prestar a quem quer que seja. Então, como nós estamos na era do sentimento, hoje o que mais nós vamos falar, nós vamos pensar, nós vamos provocar reflexões é onde está, como está o meu nível nesse cenário de era do sentimento, em que a fraternidade é o principal ingrediente. Para falar um pouquinho mais de tudo isso, eu vou, então, passar para a Jaqueline, para que ela faça suas considerações. Obrigada, Jaque. Obrigada, desembargadora. Gente, como é bom estar nessa sala de novo, né? Tava com saudade disso aqui. Bom demais ver vocês, sentir esse encontro. E a nossa última estada aqui foi maravilhosa, né? Que foi no curso da Justiça Sistêmica. E há um reencontro. Eu fico muito feliz também que o nosso ambiente hoje tenha muitos assessores. Eu acho importantíssimo esse encontro, nós partilharmos desse ambiente e estarmos juntos nessa busca, né? Nessa busca de fazer um judiciário melhor. Bem, para mim, o acolhimento e o atendimento é a porta da porta, né? Nós vamos falar do sistema multiportas, nós vamos falar da justiça multiportas, mas a porta da porta é o acolhimento e o atendimento. Ou seja, não é só aqui que cabe essa reflexão e essa ponderação, mas em todo o judiciário, né? E a desembargadora disse, como o atendimento e o compromisso com ele, o acolhimento e o compromisso com ele impactam diretamente na nossa imagem. Quem constrói a nossa imagem é a comunidade. E nós vamos ver que mesmo havendo um argumento muito utilizado de que nós sempre estaremos desagradando metade do nosso público, há uma forma de melhorar isso. Um resultado não desejado pela parte não implica numa imagem negativa nossa, muito pelo contrário. Nessa caminhada de visão sistêmica, de postura sistêmica, nós aprendemos essa dinâmica das pessoas e dos comportamentos. Quem pratica um ato punido com detenção, com reclusão, ele espera isso. Ele sabe que a consequência do ato praticado será a atribuição, né, da lei ao comportamento, ao que se praticou. Então, é muito confortável para nós esse argumento de que, claro que a nossa imagem é negativa,
Nós nem sempre atendemos segundo o desejo e busca 100%, mas já desmistificamos isso. Por quê? Vamos colocar no sentido filosófico aqui. A alma sabe o que encontrará. Ok? A alma no sentido anímico. A alma, segundo o comportamento, as atitudes, ela sabe o que encontrará pela frente. Então, os nossos encontros, essa nossa proposta, ela vai constituir de 12 horas, são 6 encontros, de 2 horas cada um. Cada encontro, todos voltados para esse fortalecimento do sistema multiportas. E a metodologia que vamos usar é uma metodologia nova que foi implantada pela Infam e que é sempre assim, em forma de um bate-papo mais provocativo, que tem se mostrado muito mais interessante para que todos participem, para que todos interajam e principalmente para que todos se beneficiem de uma forma mais forte, mais expressiva daquilo que nós estamos, então, nos propondo a compartilhar com vocês. É uma forma de expandir o conhecimento na forma mais interativa que vocês vão ver e vão participar. Nós vamos estabelecer aqui alguns parâmetros, pode colocar o segundo nisso. Teremos, então, 6 palestras e cada uma delas, pode passar o outro, tá, por favor. E aí, então, nós vamos, nesse formato diferente, nós vamos precisar muito da participação de vocês. Como nós somos bastante pessoas, nós vamos estabelecer, então, e pedir ajuda para que nos coloquem, nos ajudem a ver quem vai levantar a mão. Em cada vez que a gente fizer perguntas, vocês levantem as mãos, aqueles que tiverem vontade de compartilhar ou de responder, de interagir, e os 3 primeiros que erguerem a mão, nós vamos, então, ouvi-lo, e assim sucessivamente, para que a gente tenha um proveito suficiente dentro dessas 2 horas, para não extrapolarmos as nossas propostas. Algo mais a complementar nessa fase, Jaqueline? Acho que não, né? Podemos seguir. E essa opção dos 3, gente, é porque nós temos que cumprir 2 horas de tempo, né? É um produto novo da Infam, está sendo avaliado, então nós vamos ser bem cuidadosos, né, em relação ao tempo e ao formato que a gente está aí inaugurando e que foi aprovado, né, como uma ação educativa. Essa ação educativa também contará para ponto para as promoções, tá? São 2 horas, no final terão 12 horas. É isso. Esse é um registro bem importante que eu havia me escapado de dizer para vocês dessa possibilidade de pontuação para as promoções, remoções e tudo mais. Partindo do pressuposto de que você não será capaz de fazer nada valioso nesse mundo sem primeiro se transformar e se desenvolver, é que nós, então, pensamos, formatamos, estudamos esse nosso encontro de hoje e os subsequentes nesse viés de que, primeiro, nós temos que despertar a nós mesmos, trabalhar os nossos potenciais, porque todos nós os temos, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador exatamente por essa particularidade, porque nós temos na nossa essência todos os atributos
e qualidades e só depende de nós o aperfeiçoamento. Então, essa é uma ótima oportunidade, um convite bastante reiterado nos últimos dias, para que nós nos transformemos, nós nos desenvolvamos, nós deixemos desabrochar essas nossas qualidades, para que nós, então, possamos ofertá-las ao nosso cliente, ao nosso jurisdicionado, ou às pessoas em geral da nossa convivência. É pressuposto básico de que ninguém dá o que não tem. Então, se nós precisamos melhorar o nosso sistema, precisamos também melhorar, e essa melhoria só pode começar por nós mesmos. Não é isso, Jaque? A Jaque tem uma forma muito particular de ver essa face dessa nossa lâmina, que eu não posso deixar de dar a palavra para ela falar também sobre essa fala do Robert. É porque é interessante, nós lidamos, né, sempre com essas questões de transformação, e as pessoas, quando nos chegam nesse trabalho que nós fazemos com as oficinas sistêmicas, com a justiça sistêmica, numa busca de que o entorno dela é o complicador, né? O meu entorno, mesmo quando nós trabalhamos internamente com colegas, existe essa visão de que, olha, é difícil porque, assim, o meu entorno, quem está comigo, ou quem chega, é um complicador, eu tenho dificuldade. E quando nós começamos a trabalhar, e chega até essas pessoas uma visão, né, uma autovisão, e quando ela se coloca no lugar dela, o mundo muda. E ela chega, né, e a pessoa dá um feedback sempre muito positivo, empolgado, assim, nossa, o que aconteceu que todo mundo mudou? Né? De repente, de um dia para o outro, está todo mundo diferente comigo. E, na verdade, a gente que, na busca, né, da transformação e do desenvolvimento pessoal, nós mudamos o nosso olhar a respeito de tudo, né, e de todos. Então, é muito bom quando o mundo muda, porque se o mundo mudou, foi porque, primeiramente, eu mudei. É verdade, Jaque. Eu aprendi num curso que eu fiz, num treinamento, que o mundo muda quando eu mudo. E uma particularidade que é muito relevante nesse cenário é que nós, seres humanos, parece que o nosso cérebro foi treinado, nós temos isso já no piloto automático, de buscar a culpa em alguém, de buscar a responsabilidade por qualquer tipo de percalço que tenhamos. Sempre nós temos o impulso de buscar um culpado. Ao invés de fazer a introjeção, nós automaticamente fazemos essa projeção para fora. Nós buscamos um responsável. E aqui a nossa proposta é exatamente o contrário. É nós fazermos um exercício para que cada vez mais seja automatizado no nosso cérebro essa busca em nós mesmos. E aí sim nós vamos estar cuidando da autotransformação, do autodesenvolvimento e do empoderamento tão falado e tão mal compreendido nos dias de hoje. Eu ouço muito essa palavra empoderamento, mas ouço muito pouco a verdadeira compreensão do que ela implica. Então, nós estamos hoje inseridos num sistema multiportas. Por que multiportas? A primeira imagem que apareceu hoje na nossa tela foi exatamente esse sistema de múltiplas portas do Poder Judiciário, e que é o cenário maior do qual nós vamos falar.
Mas então, muitos de nós ainda não nos demos conta de que estamos nesse cenário de múltiplas portas. Estamos ainda naquela percepção só da única porta, aquela que eu atravesso, aquela que eu ofereço, que é a da solução adjudicada. Seja eu como magistrada, seja eu como assessora, seja eu como servidor. No entanto, hoje, o cenário do Poder Judiciário, ele se multiplicou, ele aumentou de tamanho e de qualidade, às vezes não. E é por isso que nós, então, enfatizamos que o pilar, a viga mestra, ou a porta da porta, como diz a Jaque, é o atendimento. Já é um jargão popular que diz que a primeira impressão é a que fica, né, Jaque? E é essa primeira impressão que nós precisamos mudar. Sim, pode falar, Jaque. A senhora tocou numa palavra que eu tenho muito cuidado com ela, que é empoderamento. Pois é. Porque ela começou a ser trabalhada de uma forma com muita empolgação e num viés que pouco se fala que a consequência do empoderamento, a consequência imediata do empoderamento é a autorresponsabilidade. Não existe poder sem responsabilidade. E nós queremos tomar, né, esse empoderamento para nós, mas muitas vezes nós olhamos de forma reservada para a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela exige uma performance muito radical. Porque senão nós não conseguimos... Isso aqui é meu coordenador do mestrado. Você não vai pagar essa promissória se fizer isso. Então, o empoderamento sem autorresponsabilidade de forma radical cria algo sem equilíbrio. Então, toda vez que nós buscamos esse empoderamento, nós temos que ter consciência, nós temos que ter a percepção de que uma responsabilidade em relação a isso chegará junto. A fatura vem junto, né? Então, nós estamos aqui exatamente como a Jaque diz. Não basta ser excelente naquilo que nós fazemos no dia a dia, porque nós somos muito bons. E isso está comprovado. Os números comprovam isso. A qualidade do nosso serviço intelectual, ela é reconhecida. Entretanto, é preciso ser ético e humano. E o que isso significa se nós não estivermos conectados com as pessoas? Se nós não estivermos cuidando realmente de como as pessoas estão chegando e saindo do nosso atendimento. Esse sistema multiportas, ele pressupõe tratamento adequado para cada tipo de conflito. Então, cada uma dessas portas que nós estamos vendo aqui é uma porta que vai ser acessada dependendo da natureza do conflito. Se é um conflito de natureza interpessoal, ele vai entrar por uma porta. Se é um conflito de forma de cunho criminal, ele vai entrar por outra porta, que nós vamos, então, falar sobre elas, cada uma em encontros futuros, ou talvez, dependendo pode ser até hoje ainda, dependendo da evolução da nossa conversa. Mas o importante é que, nesse cenário de multiplicidade de portas, a porta principal de acesso já seja a maior de todas, a porta das portas, com todo cuidado, com toda ética e humanização. A pessoa que está entrando nesse cenário, não nos esqueçamos, ela não está entrando ali por lazer, ela está entrando ali geralmente por uma dor, por uma necessidade, seja
no aspecto material, seja emocional. E ela é, então, um paciente, ela é um cliente que precisa ser tratado desde o primeiro acesso com essa clareza. E como nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos realmente preparados para isso? A resolução da Infam nos convida a fazer esse caminho. O Superior Tribunal de Justiça, o diretor-geral já deixou muito clara nessa resolução aqui, que depois vocês vão poder acessar e ler, de que nós precisamos ter esses ambientes com essas capacitações, com esse preparo, para que, então, nós tenhamos qualidade. E aí, sim, possamos oferecer um trabalho com um início, o meio e o final, de forma realmente harmônica e de qualidade. Quer falar sobre essa resolução que eu não consigo enxergar? Nós trouxemos para que vocês, né, os colegas, tenham essa anotação. Eu sei que muitos gostam de ter, né, acesso a essa documentação, então nós fizemos questão de trazer. Está aqui o reconhecimento, né, para efeitos de promoção na carreira, a ação educativa, que é o nosso produto aqui da hora, ok? Então, vamos à nossa primeira provocação de verdade agora com vocês. Ser acolhido é importante? Por quê? Para mim, ser acolhido é mais que um cartão de visitas. É aquilo que realmente vai me deixar confortável, confiante ou não. Os que quiserem falar, relatar uma experiência desagradável em qualquer tipo de acolhimento ou atendimento que tenha acontecido em sua vida, levantem a mãozinha aí, tá? Eu vou falar de uma experiência que hoje de manhã eu me lembrei. Já faz muito tempo, já deve fazer para mais de 20 anos, mas isso nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da minha memória. Eu movi uma ação daquelas ações revisionais de contrato de financiamento imobiliário, só há uns 30 anos atrás. E aí, meu advogado, lá pelas tantas, quando começou a modificar a jurisprudência, já alinhando para uma solução que os bancos começaram a negociar, meu advogado pediu uma audiência de conciliação no meu processo e o juiz marcou. E nós fomos a essa audiência. E, para minha surpresa, quando eu quis conversar com o representante do banco, o juiz disse que eu não podia falar, que só o meu advogado falaria. Eu fiquei muito desconcertada, eu não sabia eu não sabia para onde correr naquela hora, que eu fiquei muito, muito embaraçada, assim. Realmente foi muito embaraçosa a situação de um colega falando para outra colega que não podia se manifestar numa audiência de conciliação. Para mim, esse é um fato que marcou muito e que revela que não havia, então, uma oportunidade, não tinha sido passado por uma capacitação, como naquela época não tinha mesmo, nós não tínhamos capacitação para essas nossas atuações no panorama consensual, mas, não obstante tudo isso, me fez muito mal, eu fiquei muito constrangida. E é um fato que me marcou negativamente. E aí eu fico imaginando o que um leigo, o que uma outra pessoa
pensaria numa situação dessa. Eu acho que seria pior ainda do que foi para mim. Então, esse é um fato que eu carrego na minha bagagem como uma lembrança, uma experiência desagradável em relação ao acolhimento, ao atendimento, na atuação dentro do Poder Judiciário. Ninguém levantou a mão? Ninguém teve nenhuma experiência negativa? Um registro desagradável de 30 anos, e ele ainda se manifesta. E vai manifestar para sempre. Então, ninguém levantou a mão, eu estou aqui no... Não, a CNI levantou. Oba! CNI está com a palavra. Na verdade, eu entrei com o usuário de CNI, mas sou eu que estou aqui, desembargadora. Boa Então tarde, tá bom, dia. Saboia. Está valendo do mesmo jeito. Foi descoberto. Foi descoberto. A gente, de vez em quando, está usando o mesmo computador para fazer audiência, terminou que o usuário dela ficou aqui. Falando numa experiência de acolhimento desagradável, desembargadora, eu tive, essa semana, inclusive. Meus 3 filhos tiveram Covid, né? Os 2 mais velhos estavam muito bem, e o terceiro, meu mais novo, eu precisei levá-lo para o hospital. É aquilo que a senhora falou, quando a gente procura um serviço, seja judiciário, seja um serviço de saúde, a gente nunca procura porque a gente quer, a gente procura porque a gente precisa, porque a gente está num desespero. E aí, no mesmo dia, eu tive duas sensações de acolhimento bem diferentes. Uma foi logo que eu cheguei no hospital, meu guri vomitou em cima de mim e tudo mais, né? E as pessoas que estavam ali no PA, quando eu cheguei, perceberam que ele estava ruim. E aí, todo mundo veio, me ajudou, né? A gente limpou ele e tudo mais. O médico já veio, fez um acolhimento bem legal. E aí me encaminhou para a área de Covid com ele, para que ele fosse atendido ali para fazer um soro, fazer uma medicação venosa, né? E aí a gente sabe que esse período está bem pesado para todo mundo, né? Que realmente está todo mundo muito complicado. Mas as enfermeiras ali da área da Covid, elas assim não tinham o mesmo tratamento que eu recebi logo que eu cheguei no hospital. Tinha uma senhora que estava num box do meu lado, que também estava com Covid. Ele está com Covid? Eu falei, tá. Eu estou com tanta dor, ninguém me atende, ninguém me ajuda aqui. Ela pedia um cobertor, uma coberta para poder ser coberta, porque ela estava com muito frio. Aí já tinha falado com 1, com 2, e como ela estava sozinha, aí eu saí rapidinho na enfermagem e falei, tem uma senhora que está aqui, e ela está com frio, ela precisa de uma coberta, ela está sentindo dor e tudo mais. E assim, a expressão com a qual a enfermeira recebeu o meu pedido de uma coberta para uma pessoa que estava deitada, foi algo que eu falei, pô, não precisava disso, né? A gente sabe que tá todo mundo nessa dificuldade toda, mas quem está ali para receber o serviço não está ali porque quer estar ali, está ali porque precisa, né? Então, é bem nisso que a senhora colocou lá no início. A gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa e compreender as dores que ela está sentindo, as dificuldades que ela está sentindo, para que a gente possa efetivamente prestar um serviço adequado, né? Obrigada, Saboia. Obrigada pela contribuição, Saboia. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma experiência? Bom dia, desembargadora. Quem Bom fala dia. é Renato. Eu estou com dificuldade na câmera, então ficaremos por hora só com áudio. Ok. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu acredito que o judiciário ele é muito criticado pela questão da morosidade. E algo que me angustia é essa questão dos processos muito antigos. Inclusive, a primeira audiência, nunca comentei isso. Dentro do judiciário, que eu estava sendo aprovado no concurso, e minha família está em processo dentro do judiciário do estado, que demora anos,
e uma das audiências de conciliação realizadas foi pela colega Jaqueline. Então, a primeira vez que eu a conheci, que eu a vi, eu era um mero telespectador em fase de concurso dentro de uma sala de audiências. Como nós temos diversas audiências, ela não deve se recordar e eu não vou especificar o tipo de ação. E aí o que me angustia é que, quando pelas comarcas nós passamos, tem processos mais velhos do que a própria minha idade. E aí a gente procura tentar dar andamento e atender esses processos mais antigos, porque a morosidade é muito criticada na justiça. Porém, muitas vezes há cobranças de advogados e partes quanto aos processos recentes e novos, em que eles acabaram de ajuizar. E aí fazer esse contraponto entre atender o que é muito antigo com dar vazão ao que é imediatamente novo. Então, acredito que eu me coloco no lugar das pessoas nessa questão de tentar dar uma celeridade, mas há uma exigência também quanto ao que é imediato e novo. Acredito que seja esse ponto a minha colaboração. Obrigada, Renato. Fala, Jaque. Ô, Renato, e foi desagradável comigo, meu filho? Pelo contrário. A única questão desagradável é que até hoje o processo não teve solução, e ele tem anos, Depois da conciliação, e afeta a família. Nessa questão, é algo que eu sempre tentei pontuar no sentido de solucionar através do acordo, da conciliação, mas depende de uma série de fatores e os demais não têm interesse. E por mais que eu converse dessa questão de justiça sistêmica, de conciliação, de tudo, ainda não consegui convencer ninguém de que essa seria a melhor opção, por questões anteriores. É processo envolvendo direito de família, direito sucessório, então nós sabemos que há uma dificuldade nisso. E as pessoas preferem eternizar anos aguardando uma resposta do judiciário, que nem sempre será uma resposta adequada, do que tomar as rédeas daquele caso e, por esponte própria, dar a solução que, ainda que não seja desejada, mas adequada para que a vida siga, e não que fique estacionado na dependência de um resultado num processo. exatamente. Então, a crítica não é para ti, não. A crítica é para o sistema em si. Não, mas a gente não traz para o pessoal. Por isso eu te perguntei e vou te fazer outra pergunta. Se for dessa comarca que eu estou hoje? Não, é um processo mais antigo. Tá, senão a gente ia retomar isso, tá? E por que a gente ia retomar? Eu tenho 23 anos aí dessa caminhada e essa busca, ela vem há algum tempo. E nós vamos, conforme nós colocamos naquelas telas anteriores, nós vamos nos recursando para que a qualidade do nosso serviço evolua. Então, ele nos traz uma experiência que não foi, né, nada agradável. Por sorte, eu estou aqui, gostei muito do que ele trouxe, da fala dele, e se fosse algo, algum processo, alguma questão da vara atual, eu ia depois, reservadamente, pedir para ele que me passasse informações para que eu voltasse para o caso, mas dentro do sistema multiportas. Nós temos hoje uma forma diferenciada de trabalhar, né? Mas fica aí a fala, né? E o desejo de que alguém esteja aqui no curso conosco, Renato. Sorte. E como eu acredito que o acaso não existe, também nós podemos depois conversar com o Renato em particular para sugerir alguma dessas portas aí para porque a chefa está aqui na percorrer. A chefa está junto. Exatamente. Estou aqui, só não estou conseguindo me fazer vista, mas estou aqui. Travar minha câmera aqui. Ótimo. E então nós vamos agora perguntar para vocês, de novo. É importante
o acolhimento, o atendimento ou não é? São marcas que nós deixamos na vida das pessoas. É a nossa impressão digital que vai ali marcar para sempre ou para muito tempo. Para mim, eu acho que vai ser essa marca que eu relatei, eu acho que vai ser para sempre. E eu nunca pude conversar com o colega sobre isso. Então, acho que talvez, se um dia eu puder conversar com ele sobre isso, talvez até isso me alivie. Mas as pessoas que chegam até nós, elas voltam para casa com essas marcas negativas e não tem com quem partilhar, não tem com quem passar a limpo essa situação, resolver essa pendência. Isso vai ficar, então, aí em algum canto da mente acumulado. E isso reflete todas as vezes que essa pessoa estiver numa situação similar. Mas também tem o lado bom. Toda moeda tem o verso e o reverso. Então, eu quero agora convidar vocês a se lembrar de um atendimento bacana, de uma situação em que vocês foram muito bem acolhidos, em que foram bem atendidos, e levantar a mão e nos dar esse brinde de falar sobre coisa boa. Gil Pérez levantou, Antônia, desembargadora Antônia também. Então, Gil Pérez, pode falar, você levantou primeiro. Seu som está fechado. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Gil. Eu pretendo aqui até não passar assim, uma experiência positiva minha com relação a algo que aconteceu comigo. Mas eu tenho usado muito nas audiências, embora já tenha 1 ano e pouco sentindo muitas saudades disso. Às vezes até a doutora Esther, antes da promoção, que trabalhava comigo, ela sempre falava: Gil, próxima audiência é uma bucha. Aí eu já tinha olhado o processo, eu já sabia, não, Esther, não estou vendo como bucha, não. Mas o que eu fazia? Determinados processos, eu faço, estou esperando só voltar ao presencial. Determinados processos, ao invés de chamar as partes, eu é que vou lá, né? E chamo pelo nome as partes, os advogados, e já entro conversando com eles para a audiência, sem falar do processo. Como estão, como vieram, aquela coisa que a gente já aprendeu nos rapport. Encontros. Isso. Faço aquele rapport. Olha, esse acolhimento, eles entram primeiro na sala que eu, sabe? Eu cedo o espaço para eles, e isso faz uma diferença, certo? A conversa, quando chega no processo, ela já chega com um sorriso, ela não chega com aquela coisa, né, litigiosa, com aquelas caras fechadas. Então, eu tenho usado muito isso como boa experiência para eles e para mim, porque eu me sinto recebido por eles, certo? Então, com esse pouquinho aí que eu quero contribuir nesta pergunta. Obrigada, Gil Pérez. Obrigada pela sua partilha generosa. Muito bom, obrigada. Antônia, por favor, minha querida. Obrigada. Eu tenho uma experiência de muitos anos atrás. O seu 30, meu muito mais. Eu era adolescente, perdi meu pai, um processo de inventário complicadíssimo, e eu começando a querer entender do direito, quando eu vi o meu próprio pai falar só negativamente sobre o direito, porque ele deve ter tido uma experiência ruim com algum profissional, e eu, nesse desespero, cheguei até o fórum, funcionava ali na Getúlio Vargas, né? E a desembargadora Shelma, eu falei isso até no meu discurso de posse, ela juíza, eu uma menina, praticamente, e ela me recebeu como parte, sem advogado. E foi uma acolhida tão bonita que marcou e me abriu portas e portas pelo resto da minha vida. E ela deixou que eu falasse tudo que eu estava sentindo, todas as dúvidas, coisas que não tinha nada a respeito. E ela me explicou o que estava acontecendo.
e me disse os caminhos que poderiam seguir, que eu procurasse alguém. Então, aquela acolhida de mostrar como que a parte precisa compreender os fatos e ter esse norte, sem qualquer... de uma forma objetiva, sem qualquer subjetivismo de dizer que ele poderia estar comprometido naquilo, porque a segurança que ela tinha do que ela estava fazendo ali, ainda mais uma professora do nível que ela era, eu saí dali mais ainda convencida que um dia eu queria ser juíza. E até hoje eu sei que eu jamais chegarei a essa acolhida dela, mas eu procuro trabalhar isso em mim, e principalmente depois, Clarice, de ter contato com você. Você não deve lembrar, foi na escola da magistratura, nós alunas, você passou no concurso, e essa maneira sua, acolhedora, iluminada, que dá colo, como que isso fortalece a gente, faz com que a gente não tenha medo de seguir em frente. Então, eu procuro guardar essas experiências positivas. Trabalhei com a Jaqueline também, né, Jaqueline, na gestão da desembargadora Maria Aparecida como corregedora, e uma experiência também muito gratificante para mim. Então, essa bagagem que eu gosto de carregar e que eu acho assim interessantíssima a questão dessa acolhida. E que eu talvez morra sem conseguir alcançar, mas é um propósito. É por isso, principalmente, que eu faço questão de estar presente aqui. Gratidão, minha querida, você é muito especial. Que bom. Seus olhos generosos são magníficos. Olha, eu posso fazer uma observação aqui? Pode, lógico. No início... Tem duas mãozinhas levantadas. Vou ser rápida. No início, a senhora disse, nós já temos isso dentro de nós e vamos descobrir. Veja, a desembargadora Shelma, na época que era juíza, não se falava em nada disso. Não se estudava, não se formava. Mas isso vem de onde? Né? Do olhar humanizado e da ética que ela sempre teve na atuação dela na magistratura e fora da magistratura. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, a gente se ocupa muito de técnica e de embasamentos, mas se nós deixarmos fluir o melhor de nós, o que nós trazemos de melhor, nós vamos obter resultados que vão impactar na nossa atuação. Eu também ia brincar com o Gil se ele está sendo cobrado porque ele tem que dar sentença de mérito pela corregedoria. Porque essa história da gente utilizar rapport, de trabalhar de uma forma diferente, eu estou tendo um alto índice de conciliação e a corregedoria está me pedindo assim, cadê tuas sentenças de mérito? E eu não tenho estoque, tá? Para isso. Ele já foi cobrado, sim. Gil, aí, sabia, eu sabia. Eu aprendi muito com você. Você sabe disso, né? E muito, 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 muito. Gil é companheiro antigo. E a hora que você começou a falar, eu falei, ele deve ter recebido a mesma cobrança. Vamos lá, tem gente de mão levantada. A Graciene e Cristiane. Cristiane, a Graciene. Cris, vai você aí que eu estou te vendo. Bom dia. Bom dia, um grande privilégio estar aqui com vocês. Como o sistema age de forma perfeita, antes de compartilhar minha experiência, eu vou sugerir para a Jaque, quando ficarem cobrando de mérito, amiga, homologação de acordo é mérito, né? Exatamente. Índice de conciliação, meta 13, inclusive acho que até o final desse mês ou na próxima semana a gente já entra no painel da corregedoria. Aí, enfim, os números estarão lá, então também é número. Só uma Bom, parte, Cris. Então, quando eu fui cobrado, eu fiz essa resposta e nunca mais me ótimo. cobraram. Nunca Pronto, é mais. mérito, né? Inclusive, nosso índice de Como a gente tem que se conciliação, encontrar? pois é, para compartilhar, né? E aí, os assessores, para levar isso também, né, para os Perfeito. colegas, para os amigos, olha que preciosidade.
Até porque nosso índice de conciliação, nós somos medidos, né, pelo CNJ, que eles medem nosso potencial de conciliação, de fazer acordo, de autocomposição. E isso tem um reflexo econômico, mundo afora, muito grande, como o nosso judiciário está aqui na autocomposição, né, na responsabilidade das decisões, enfim. Mas voltando aqui à pergunta ou à reflexão acerca de um acolhimento, eu agradeço essa reflexão, desembargadora Clarice e Jaque, porque de forma muito saudosa eu me recordei como fui acolhida em uma... Aliás, a primeira vez que nós fomos... Vou falar nós, porque nossa turma grande, eu, a Letéia e Roger, né? Que nós fomos procurar a presidência para saber do nosso concurso, né? Enfim, já tínhamos sido acolhidos de uma forma bem... Vou falar aqui, usar a palavra inadequada, por outros colegas. E aí nós vamos lá na presidência, né? A Letéia, né, toda, vamos. E eu jamais assim, não, será? E aí quem nos recebeu? A juíza Antônia, hoje desembargadora. Pessoa que eu admiro desde o primeiro segundo que eu a vi, desembargadora. A senhora talvez não se recorde, mas a senhora nos acolheu muito bem, de forma muito amorosa, e me fez enxergar a presidência do tribunal de uma outra forma, e, consequentemente, todo o tribunal de uma outra forma. Nós somos muito acolhidos, porque nós não éramos juízes, né? Nós éramos ali candidatos desesperados para tomar posse. E assim nos sentíamos, né, frente a alguns outros contatos que nós tivemos. E a senhora, para mim, mudou tudo, todo o cenário. Então, assim, quando a senhora disse, né, do acolhimento que recebeu da desembargadora Shelma, eu tenho certeza que isso a motivou e continua motivando, e mudou nossa vida. Vou falar até em nome dos colegas, porque a gente saiu lá elogiando um monte, né? Tipo assim, a esperança, a luz. Gratidão, eu quero aproveitar agora para agradecer esse fato, que talvez a senhora nem se recorde, né? Mas na minha memória aqui, ó, tá vivíssimo e super colorido, com um som maravilhoso. Olha só. É isso que... Olha o tamanho da marca que a gente deixa na vida das pessoas. Graciene, está aí ainda? Cadê a Graciene? Eu não estou vendo mais a mão. Oi, minha querida, fala conosco. Tudo bom? Bom dia, eu nem tinha erguido a mão, mas vou falar. Não, eu enxerguei você. Não, mas tudo bem. Tô com saudade de todos. Faz tempo que a gente não fala, né? Com os colegas, verdade. né? Um beijão no coração de todos os colegas, né? Os assessores que estão aqui, os apresentadores. Com relação à acolhida, né? Eu acho assim, eu tenho 34 anos de poder judiciário, sempre fui acolhida de forma respeitosa, sincera, por todos, tanto funcionário, desembargador. Foi uma experiência, né, desses 34 anos, que acho que tem que ter o respeito, né, desembargadora, com todo mundo. Eu estou na área criminal e eu vejo, com relação aos réus, né, se você respeita, né, você é respeitado. Acho que tem que ter o respeito. É o principal, né? Eu tenho, acho que uns 10 anos na área criminal ou mais, nunca sofri uma ameaça, sempre fui respeitada por eles, não tenho medo de estar na área criminal, né? Acho que é o respeito acima de tudo. Acho que seria isso, desembargadora, né? E foi bom. Vocês não estão me vendo, porque eu estou sem câmera, né? Aqui o computador aqui é meio obsoleto, né? Não no notebook, eu estou em computador mesmo normal, tá? Mas é isso. Ótimo. Tá? Muito boa a sua participação. Obrigada. Acho que é o respeito, né, desembargador? Acima de tudo, o respeito. Amor pelo que você faz, né? Você tem que gostar do que você faz, né? Para você ser feliz, né? Então, eu sou feliz. Oh, maravilha. Obrigada pela partilha. Olha, obrigada. Obrigada, querida. Nós temos aqui a manifestação de uma profissional, uma psicóloga, em relação à provocação anterior. Estava no WhatsApp, foi transmitida, e eu estava aqui envolvida e passou, mas vamos retomar.
Então, a profissional, a psicóloga, de co-líder, e ela diz: eu tive uma experiência negativa com um juiz aqui da comarca. Estávamos em uma audiência, enquanto equipe técnica, tínhamos uma informação relevante para o processo, inclusive uma informação que poderia basear a decisão do juiz. E ele simplesmente não permitiu que a equipe falasse. Pedimos a fala em diversos momentos, mas ele nos disse: não estamos aqui para ouvi-los, vamos ouvir o réu apenas. Fica a pergunta: então por que nós estávamos lá? Por que nós fomos intimadas? É válido lembrar que foi o primeiro contato da equipe com esse juiz. Eu agradeço a pergunta da Natália Bissolo Granja. Essa fala, ela é importantíssima e ela tem que chegar aos nossos ouvidos, porque muitas vezes essa visão ampliada que hoje nós podemos tratar aqui, na dinâmica da audiência, ela pode ser esquecida. E o apego ao rito, ao formalismo, que eu acredito que a experiência desagradável da desembargadora Clarice pode até ter sido em relação a esse apego ao formalismo, já não nos exige tanto, muito pelo contrário. Hoje, nós somos valorizados pela nossa facilidade de improviso, de criar, de solucionar. Então, eu agradeço essa pergunta e eu a reputo importantíssima. Nós precisamos falar com as nossas equipes técnicas. Afinal, elas existem porque nós não somos psicólogos, porque nós não somos assistentes sociais, porque nós não somos psiquiatras. Então, toda essa gama de profissionais que trazem uma expertise que nos escapa e nem tem como nós temos que ter proximidade com eles para buscar essa verdade, né? Então, muito obrigada pela sua fala. E todos fazem parte do mecanismo judiciário, assim como os conciliadores, assim como os mediadores e todos os demais que nos auxiliam na prestação jurisdicional. Essa fala aí me fez lembrar do meu tempo de vara de família, terceira vara da capital, em que, às vezes, as pessoas ficavam muito tempo esperando para ser ouvida e ficavam muito frustradas quando não eram ouvidas. E eu sempre fiz questão de ir lá ou de chamar antes de dispensar e explicar por que elas não estavam sendo ouvidas. Por que elas não seriam ouvidas? As testemunhas ficavam ali esperando. Mas na tentativa de conciliação, que antecedia a oitiva de testemunhas, obviamente, geralmente nós conseguíamos que eles construíssem um acordo. Uma vez construído o acordo, eu chamava todo mundo e explicava: olha, vocês estão sendo dispensados porque, felizmente, o senhor fulano, a dona fulana conseguiram se entender, estão aqui saindo já com o acordo homologado, então vocês prestaram um relevante serviço, mas não será necessária a oitiva de vocês. Isso fazia com que elas se sentissem prestigiadas, porque muitas vezes eu também já fui convocada como testemunha e já fui dispensada lá do corredor mesmo, sem nenhuma explicação. E a gente se sente o quê? Poxa, me chama aqui, depois me dispensa, não sei se eu vou ter que voltar, o que vai acontecer, como que é isso? Então, aquela situação da decisão informada, ela não é só no processo, ela é em todo o campo de atuação, seja mesmo que façamos isso por intermédio de um dos nossos assessores,
aquele que tiver melhor condição de abordar, de falar com as pessoas, para que elas se sintam valorizadas, respeitadas, como disse a Graciene. Então, essa atitude respeitosa faz com que a gente tenha condição de fazer uma melhor imagem com o nosso público. E eu quero também ressaltar que não concordo com essa tradicional maneira de nós acharmos que sempre haverá um descontente com as nossas decisões. Eu concordo plenamente com a fala da Jaque, porque depende muito da forma como nós atuamos. Eu já tive pessoas, já atendi partes que depois de uma conversa, depois que desabafaram, falaram tudo que precisavam e foram realmente escutadas com atenção, com respeito, com empatia, elas disseram para mim: olha, desembargadora, o mais importante para mim não é ganhar essa causa, é fazer com que vocês entendam o que eu estou passando. É isso que eu estou precisando. E sai dali com uma outra visão da justiça, com uma outra visão do judiciário. Então, é por isso que é importante a mudança de cada um de nós, a nossa autopercepção, a nossa autotransformação pode sim contribuir para que nós tenhamos do nosso público. E não é só a preocupação com a imagem, mas a preocupação com o sentimento dessas pessoas, valorizar e também despertar nelas a autorresponsabilidade, porque é muito fácil terceirizar para o juiz resolver tudo na vida do cidadão. E isso, o próprio Estado, a própria conjuntura, a própria cultura levou a muitos acharem que é esse o melhor caminho. Não, vamos discutir na justiça e pronto. E essa cultura acabou nos trazendo uma falta de autorresponsabilização. E cada um que adentra uma dessas portas do judiciário, ele se acha no direito de obter uma resolução da qual ele não tem que participar, com a qual ele não tem responsabilidade. Ele só tem a responsabilidade de criticar. Assim é muito fácil. Então, nós precisamos tomar pé dessa situação e devolver para as pessoas a autorresponsabilização. Mas ela só vai acontecer quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos já nos conectando com as pessoas em primeiro plano. E essas formas de conexão, elas são muito variáveis. Uma delas é o que nós chamamos de comprometimento. Nosso comprometimento, a nossa responsabilidade faz muita diferença. E agora nós vamos então perguntar para vocês, tanto no setor público quanto no setor privado, essa questão do atendimento, do acolhimento, vocês acham que é igual, que é semelhante ou é diferente? Eu espero contribuições. Quem acha que é igual, tanto no poder público quanto no privado, ou semelhante, ou seja, mais ou menos parecida, ou é totalmente diferente? O que vocês acham? Pode levantar a mão aí, gente. Um de cada vez. Isso, Renato. Pode falar, Renato. Bom dia, desembargadora. A percepção que se tem, pelo menos pelas críticas, é que não se assemelha, que se diferem. Mas porque muitas vezes se compara um serviço privado eficiente com um serviço público o que seria obrigatório, que não tem como fugir, e que se alega deficiente.
Mas se nós formos ver o serviço privado como um todo, não é todo serviço privado que é excelente. A diferença que eu percebo é que, em alguns segmentos, nós temos a possibilidade de escolha, e essa seleção permite com que aqueles que prestam um serviço privado eficiente se sobressaiam. Nós sabemos que estamos atolados por ações em desfavor de algumas instituições financeiras, de concessionárias, de delegatárias e algo nesse sentido, com reclamações quanto ao serviço, e muitos deles privados. Então, para a população em si, no geral, há essa crítica, mas muitas vezes eu acredito que porque no privado é possível fazer essa seleção. Se eu vou contratar com Não tem uma concorrência, instituição né? financeira, eu farei a procura de alguém que preste um melhor serviço. Se não prestou, eu saio dela e vou para outra. E é isso que a gente tenta buscar no judiciário. Nós temos, com essa multiportas, outras possibilidades atuais, que se elas prestarem um serviço melhor e de excelência, o judiciário vai começar a ser menos procurado e provavelmente, por isso, o nosso objetivo de prestar um serviço cada vez melhor. A minha percepção é essa. Muito bom. Obrigada pela ótima percepção. Jones, bom dia. Bom dia, bom dia, desembargadora. Saudade de você, menino. Saudade toda minha. Parabéns pela condução dos trabalhos. A senhora e a Jaque, parabéns às duas, tá? Obrigada. Olha, eu sou da mesma linha do pensamento do Renato também. Eu penso que há uma diferença e que nós sofremos um peso muito grande de ter que lutar contra essa diferença que existe. Vou tentar explicar com um exemplo. Eu não me recordo se for a situação de juiz da infância em Várzea Grande ou como diretor do fórum lá em Várzea Grande, e que numa ocasião que eu tinha que dar uma entrevista para a televisão, não me recordo de qual delas, e que era numa sexta-feira, no período da tarde, que me perguntaram, mas vai ter alguém aí para dar entrevista? Hoje não é sexta-feira? Vocês trabalham na sexta-feira? Uma espécie de gozação, como assim, repartição pública, ter alguém trabalhando à tarde, nos comparando com repartições públicas que, infelizmente, levam na flauta alguns períodos de tarde e sexta-feira, como se nós não trabalhássemos na sexta-feira. Então, nós temos que carregar, infelizmente, a má fama de que não se trabalha em determinados dias da semana ou em determinados horários da semana. E isso, infelizmente, é difícil. Eu me lembro que fiquei danado da vida e falei horrores para aquela pessoa, na maior elegância, dizendo que aqui, se você vier aqui a qualquer horário, até 19 horas, ou depois das 19 horas, você vai me encontrar trabalhando. Eu me garanto, digo para você. Mas, assim, isso ajuda um pouco a explicar essa diferença que existe. Eu acho que ela existe e que é uma luta muito grande nossa de procurar nos comparar com a área privada, né, que tem essa distinção. É minha contribuição. Obrigada, Jones. Então, o que o Jones falou e o que o Renato também disse, se eu não estou enganada, é que o comprometimento e a autorresponsabilidade no setor público é igual ao privado, é isso? É isso mesmo, Jaqueline. A diferença é que, muitas vezes, se compara o privado de excelência com um público sobrecarregado. E aí tem na população em geral o que o colega colocou, o que o Jones colocou. Generaliza-se algo, não compara o igual com o desigual, compara o melhor do privado com o pior do público. Posso tirar a roupa tira aqui? isso como regra. Tá. O que acontece é que nós, já estigmatizados,
né? Quando nós vamos responder, imediatamente nós vamos para um aspecto que nos diminui. Porque a pergunta é: o comprometimento e a autorresponsabilidade se assemelham? São iguais ou diferem? E vocês afirmaram que é igual. Mas nós já estamos tão ressabiados, né, com a nossa imagem e o que dizem a respeito de nós, que nós já começamos justificando. E eu acho que a gente podia deixar esses julgamentos midiáticos lá, porque isso nos contamina de uma certa forma. Nós acolhermos, quando nós sabemos que é descabido, esses julgamentos, eles nos atingem o nosso ânimo, atingem a nossa disposição e até mesmo o nosso humor. Eu convido, então, para sempre nós focarmos o lado cheio, né, a metade cheia do copo. Porque esse tomar do que nos achincalha, porque nós somos efetivamente achincalhados, é altamente destrutivo. Então, existe também aqui, de nossa parte, da desembargadora e de minha parte, esse convite para tornar a vida mais leve, o nosso desempenho mais leve, o nosso trabalho mais leve, e ele pode ser, inclusive, divertido. Mas tudo depende da forma que nós olhamos, da leitura que nós fazemos. Obrigada. Perfeito. E isso nos dá a percepção daquela fala que tem aí numa lâmina, que não está aparecendo, mas que diz: o respeito é determinante para uma liderança de alta performance. O respeito que as pessoas têm por você determina o desempenho delas no trabalho. Brian Tracy. Esse respeito, ele tem que começar por nós mesmos. Sabendo do nosso valor, nós não precisamos, nós temos que sair da dependência da aprovação. E é isso que é o tal do comprometimento e da autorresponsabilidade. Se nós já temos a certeza que fazemos o nosso melhor, que nós temos nos esforçado para dar o melhor em termos de atendimento, em termos de acolhimento, e tudo que nós gostaríamos de receber, nós estamos dando. Aí nós estamos abastecidos, não precisamos mais da opinião do outro. E quando essa opinião vier e não for aquela que nós achamos que merecemos, nós não tomarmos isso como um motivo de desgaste, de dor, de adoecimento. Muitos de nós, com essa visão distorcida, acaba fazendo com que o seu próprio corpo absorva uma carga de trabalho que não é adequada para ele, uma postura, às vezes até a postura corporal durante o período de trabalho, tensa, angustiada, preocupada, vai fazendo com que a sua estrutura não aguente essa pressão por tanto tempo e venha, então, o adoecimento. Isso é falta de respeito. É falta de respeito conosco mesmo. E acaba refletindo no respeito que as pessoas vão ter de nós. O Jones falou algo assim bem interessante. Fiquei danado da vida. Então, olha como que a gente não age, a gente reage, né? Nós estamos acostumados no piloto automático a reagir,
porque não paramos para pensar no nosso próprio valor, não paramos para pensar onde é que nós estamos nos encaixando nessa percepção. Ora, se o nosso comprometimento, a nossa autorresponsabilidade é a mesma do setor público com a do setor privado, por que nós nos ressentimos tanto quando recebemos uma crítica ou uma avaliação negativa? No seu trabalho, como é que você percebe a sua atuação? Onde é que você está se encaixando em tudo isso? O seu trabalho, como é que tem sido o seu trabalho no dia a dia? É uma vocação? É uma obrigação? Ou é uma paixão? E isso faz muita diferença. Vamos explorar um pouco, então, essa nossa atuação? Já que está com a palavra. Olhem só, vejam bem essas imagens que estão aparecendo aí. Elas falam muito de nós. Pois é. Nós temos a nossa postura, ela nos faz ver, né, o nosso desempenho como uma obrigação, ou nós exercitamos uma vocação, ou a gente vive essa paixão. Esse peso, né, quando eu olho que eu tenho de fazer audiência, eu tenho de cumprir metas, né? Eu tenho que cumprir essas metas. Nós trabalhamos num sistema, né? É um sistema que envolve uma grande estrutura, uma grande engrenagem. E a vida, ela vai seguindo e vai nos trazendo situações, vai nos trazendo desafios. E o que nós temos observado é que as melhores atuações são aquelas que olham as circunstâncias como elas são, sem valoração, sem julgamento, mas que se eu estou aqui, se eu estou pronta, o que chegar até mim, eu vou olhar com respeito. E nós temos hoje o que nós não tínhamos lá atrás, essa adequação dos dons, né, das habilidades. Hoje, tirando quem está no início, né, que é vara única, mas hoje nós temos a possibilidade de manifestar isso no nosso meio, de ver como nós somos melhores colocados, isso, inclusive nas promoções é mais fácil ainda, né, porque se trata de algo matemático, mas se nós passamos nessa primeira imagem aqui, se ela é a tua resposta, a gente tem que olhar para isso. O tribunal precisa olhar para isso. E você precisa olhar para isso. A não ser que o que te trouxe até aqui realmente não foi a magistratura, mas foi o que hoje já não existe, mas foi um tempo em que você achava que era uma grana legal. Aí já é outra questão, aí está fora de contexto, né? Aí ele vai para a obrigação, vai arrastar. Aí sempre, não vai ter quem faça ficar mais leve, trazer diversão, mas hoje a gente sabe que não é por aí, né, que já não existe mais isso. Então, esse olhar, né, e o respeito pelo que nos moveu inicialmente até chegarmos aqui, é um combustível que vai queimar a vida inteira. Não foi algo momentâneo e que agora acabou. E alimentar, trazer esse combustível está em nossas mãos. Nos mantermos com rodinhas, né? Porque aqui não tem rodinha, gente, ó. É desastroso isso aqui, né? Então, com rodinhas, manter-nos com rodinhas está nas nossas mãos.
Nessa tela, nós já entramos no atendimento, propriamente dito. Eu estou triste porque já tem 1h30 que nós estamos aqui. Nós temos algumas telas e nós temos só meia hora. Então, e tem o doutor Abel que estava com a mão levantada. Eu não enxergo, alguém precisa avisar, porque eu estou no PowerPoint aqui. Isso, ele levantou a mão. Aí, meu querido, Abel. Vamos lá. Abel? Acho que ele... Abel, tá mudo. Precisa liberar o microfone, por favor. Isso. Ele não aparece para mim. Sou eu. Sou eu. Oh, o homem do chapéu. Bom dia. Vamos lá. Para vocês eu tiro o chapéu. Mas obrigada. Eu gosto muito do meu chapéu. Muito bem. Esse aí é novo, hein, Abel? Não, pelo contrário. Esse aqui é de couro, de búfalo e bem antigo. Muito bem, gente. Olha, eu fico agradecido aí pela oportunidade, mas eu gostaria de pontuar rapidinho duas coisas. Primeiro, esse curso maravilhoso, que é a primeira vez que eu estou participando, mas tenho participado de algo semelhante a esse, como foi até com a tutora Jaqueline, Comunicação Não Violenta, por sinal, excelente curso, e que quanto mais ele expandir, será maravilhoso para todos nós. E também um outro, Justiça Restaurativa, que nós fizemos agora há pouco tempo, diretamente na escola lá da Infam, também maravilhoso. E também sonho que esse tipo de curso abarque, e até sonho que algum dia a própria Corregedoria venha e diga: juiz do Mato Grosso, vocês são obrigados a participar. Como foi feito agora recentemente com a questão da violência doméstica, e achei maravilhoso que participei, estou encerrando agora, é um curso maravilhoso, a tutoria do meu curso estava com Jefferson, mas também tem outros tutores aí de igual grandeza, como é o caso de Jaqueline, da Cristiane Padim e tantos outros aí. E eu só digo que paixão, obrigação, vocação. Eu não sei, viu? Eu costumo dizer que o exercício da magistratura, ele não é bem isso, ele é uma satisfação. Que aí, com a devida vênia, mas eu acho que engloba tudo isso e um pouco mais. Porque entendemos que num Estado de direito democrático, todo e qualquer servidor público, e mais ainda, o agente do próprio poder, que somos nós, para legitimar o próprio Estado, só tem um caminho: dar o máximo no exercício da sua função. E é assim que se legitima. É um grande equívoco quando falam por aí que o que legitima é: eu estou legitimado porque eu recebi tantos milhões de votos. Isso não te legitima em nada. Isso apenas te dá uma forma de você chegar ao poder. Como nós chegamos por uma outra forma, mas ambos com base na Constituição. A mesma Constituição. A mesma chegada ao poder. O que legitima é o exercício da função. Então, com satisfação. Muito obrigado. Obrigada pela contribuição, meu querido Abel. Eu que agradeço. Então, aqui, gente, retomando... Eu baixar a mão aqui. Acho que eu baixei. Aí, baixou. Obrigada. Não levantaram mais. Seguindo aqui, o que é o atendimento? Ele é um aspecto importante em nossa atuação? Como nossos clientes têm sido olhados por nós? E, por acaso, ou não por acaso, juntando as duas provocações que a desembargadora fez no começo lá sobre experiência boa e má,
No sábado, eu conversei com o Ricardo Amorim. Você acredita que ele conversou comigo? E ele respondeu? E eu interagi com ele e falei, Ricardo, para mim é muito importante uma fala sua sobre o que é atendimento. E ele não só respondeu, como me pediu algo e eu fiz, e depois ele ainda falou comigo, falei, gente, ele está quase meu best. E olha o que ele fala do atendimento. Para mim, mais do que nada, é a forma de saber o que o cliente quer e, por consequência, como poder atendê-lo melhor. Eu vou dizer para vocês o seguinte, nós falamos aí já bastante em sistema multiportas, múltiplas portas, e muitos colegas ainda não estão familiarizados com essa nossa realidade. Ao longo das últimas décadas, a preocupação do nosso legislador tem sido grande em aumentar o acesso à justiça, e nós chegamos ao ponto de ter mais de 100 milhões de processos com uma população de 200 milhões de brasileiros. E isso, então, fez com que nós voltássemos a atenção para o tamanho da porta de entrada, mas não correspondia ao tamanho da porta de saída, obviamente. E hoje, então, nós temos esse sistema de múltiplas portas, que nós hoje vamos dar umas pinceladas, e mais nos nossos próximos encontros vamos explorar cada uma dessas portas. É interessante a voz dele, porque se a gente olhar, se a gente só ler, para mim, mais do que nada, é a forma de saber que o cliente, de saber o que o cliente quer e, por consequência, como poder atender o melhor. Na voz dele, isso tem uma força muito grande. E eu achei interessante, porque eu imaginei que se ele responderia por escrito, mas ele mandou um áudio. Para mim, mais do que nada, é a forma de saber o que o cliente quer e, por consequência, como poder atendê-lo melhor. Ou seja, isso já foi a prova de como ele faz isso na prática, como é o atendimento para ele. Olha que foi um pedido da Jaque e que ele atendeu dessa forma, mandando um áudio pessoalmente, se envolvendo naquele atendimento. Então, ele não só falou, mas ele mostrou como é que se faz. Eu achei isso fantástico. Ele me acolheu e me atendeu. Bem, alguns expoentes da administração e de liderança do setor privado compartilham seu conhecimento a respeito. Jaque, deixa eu te interromper. O Saboia levantou a mão. Opa! Para mim, quando vem essa notícia, levantou a mão, eu amo. Vamos lá. Sabendo disso que eu estou te interrompendo. Saboia? A surpresa do encontro é... Desembargadora, só para colaborar. Quando a gente fala de atendimento, e aí para colaborar mesmo, eu acho que vários aqui já tiveram uma experiência Disney, né? De ir aos Estados Unidos, frequentar um parque da Disney e tudo mais. E hoje, quando a gente fala em método Disney, a Disney ele tem um método de encantamento do cliente, né? Um método de acolhimento do cliente, né? Quem chega nas lojas da Disney, have a nice day, good morning. Então, assim, a experiência do cliente. E a primeira regra do método Disney é justamente essa: conheça o seu cliente. Além de conhecer o cliente, o método Disney ele tem algumas outras etapas. Segunda seria investir na experiência do cliente, porque a gente precisa conhecer o cliente e investir na experiência dele. É aplicado um método que eles chamam de método HAR, que é ouvir, empatizar com o cliente, resolver problemas e diagnosticar os problemas que o cliente
encontrar os pontos de contato, porque nós temos dificuldade muitas vezes em encontrar esses pontos de contato quando a gente transporta essa lição para o Poder Judiciário, e estar aberto a feedback, que aí é outra falha que a gente parece que tem uma dificuldade de receber feedback, porque parece que quando a gente recebe o feedback, a gente está sendo criticado, e a gente tem uma dificuldade de assimilar o feedback como algo positivo para nos fazer crescer na experiência de conhecer o cliente, melhorar a experiência dele, aprimorar esses pontos de contato e tudo mais. Aí, assim, se eu posso deixar uma contribuição, uma sugestão, de repente dar para os colegas que estão aqui conosco, dar uma lida nesse método de atendimento Disney, né? Eu falo, quem já foi com os filhos, com o neto, com quem quer que seja para Disney, a gente fala, mas aonde a gente chega, o atendimento, ele é padronizado, mas você se sente bem acolhido, você se sente padrão elevado, feliz por estar ali, né? Eu quero estar ali. Olha que a gente está pagando em dólar quando vai lá, não é barato. Então, que assim, que bom, é tanto, que bom, toma, vamos lá. Então, assim, é óbvio que a gente pode transportar essas lições para a nossa experiência no judiciário. Eu falo porque, assim, quando a gente começou com essa questão da pandemia e eu voltei para a jurisdição, a primeira coisa que eu tentei fazer eu preciso de um ponto de contato com meus clientes, que são os jurisdicionados, os cidadãos. E aí eu montei um site. No site eu botei tudo que é telefone, e-mail, o que eu podia colocar ali para que a pessoa, seja o advogado, o cidadão, ele mantenha contato comigo. Porque, assim, hoje, o que o cidadão, o que os nossos clientes mais querem é esse contato. No Tribunal de Justiça, quando a gente lançou o robozinho, que é o chatbot que tem hoje na página do tribunal, a gente começou a controlar as perguntas que as pessoas faziam para o robô. E é óbvio que o robô não tinha todas as respostas. Tinha gente que entrava ali, mesmo sabendo que era um robô, contava toda uma história. Ela não queria fazer uma pergunta, ela queria falar. E assim, quando ela falava com o robô, a gente conversava entre nós dizendo, essa pessoa está com dificuldade para falar, porque ela está falando com um robô que ela sabe que não vai... Mas ela contava toda a história dela, olha, aconteceu isso, foi assim, foi assado e tal, e digitava toda a história que ela tinha. Aí, no final, ela fazia uma pergunta. Suzana era de ser ouvida, né? Ser ouvida, entendeu? Então, assim, conhecer o cliente, eu acho que é essencial e é o primeiro ponto. E aí vem a questão da gente ouvir, da gente ser capaz de estabelecer esses pontos de contato, ter capacidade para escutar feedback e entender que o feedback ele é necessário e ele nos faz crescer. Quantas vezes alguém chega e me fala, ó, não tá legal tal coisa lá no site. Esse tempo atrás o Renato falou comigo, Caboia, por que você não muda tal coisa? Eu fui lá e mudei, ele, ficou bom. Então, assim, é isso. A gente tem que estar aberto a esse tipo de feedback também dos nossos clientes, né? E desculpa atrapalhar. Como atrapalhar, cara? Você entende muito disso, né? É um prazer ter você aqui conosco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que criaram o método Disney? Assim, é óbvio que lá você está falando... Eu tenho duas teses, né? Lá você está falando em business, né? E aí, quando você está falando em business, você está falando em potencializar resultados. Se eu não tenho um método... E antes disso? Porque o cliente é importante, gente. Sim, porque o cliente é essencial. Importante. Agora, você vê como é... Existência essencial. E nós? Nós olhamos como nossos clientes. Eles são importantes para nós? Nós enxergamos os nossos clientes como uma possibilidade de alavancar a nossa imagem? Ou a gente pega o carrinho sem roda e puxa, lá vem esse chato, né? Lá vem de novo esse advogado, né? De novo esse tipo de ação. Então, dando esses passos e
você foi fantástico agora, como sempre é, né? Sou fã de carteirinha dele. E tem aqui em casa tem mais fã, tá, gente? Dele aqui. O cliente é importante. Ponto. Na formação sistêmica, quando nós fazemos a formação para a área organizacional, institucional, a nossa primeira lição é: o empreendedor, o empresário, ele olha primeiro para a equipe dele e, na sequência, para os clientes. Isso é importante. Não é saber o retorno, não é saber quanto você vai ganhar. Isso é importante igualmente num desenrolar, né? Mas a primeira questão é: esse cliente está sendo visto? Ele é importante? Ele contribui de que forma para o nosso crescimento? Foi tudo que ele fez quando ele criou o site, quando ele deu voz para todas essas pessoas, e eu agradeço também o Renato, a participação dele, que o Renato, eu nem sei como você consegue, viu, Renato? Francamente, eu fico admirada, assim, esse menino, falo menino com muito carinho, com muita amorosidade, tem um conhecimento, ele estuda, assim, a fundo, muitas áreas, e muito participativo, de forma sempre a trazer algo positivo para o nosso grupo, para as nossas conversas, enfim. Muito obrigada pela fala. A desembargadora Antônia levantou a mão. Obrigada, Clarice. Falando rapidamente, lá voltando ao tema de ouvir, né, do escutar, me lembrou de experiências na área criminal, onde trabalhei por mais de 10 anos, e sobre a importância que eu sentia da vítima ser ouvida, que muitas vezes a gente fazia o interrogatório, muitas testemunhas, e a aflição da vítima. E eu a deixava falar, primeiro porque dali muitos e muitos elementos importantes para formar a minha convicção, e segundo, sobre a importância que ela sentia de ser acolhida e poder ser ouvida. Ela rememorava tudo 2, 3 vezes, e audiências criminais, para quem trabalha nela, sabe que a gente vai para 8, 9 da noite, mas como que era importante não apenas fazer um interrogatório, ouvir bem o que o réu tinha a dizer, o acusado, mas principalmente ouvir essa vítima. A importância de saber ouvir, e isso eu tentava exercitar nessa questão aí do acolhimento, que eu ressalto sobre como é importante na nossa profissão isso. Além de tudo, é o que vai nos ajudar a formar essa convicção sobre todos aqueles fatos que nós estamos analisando. É isso aí, obrigada. Gratidão. Obrigada, desembargadora. Isso nos faz muito conscientes da importância que o cliente tem. E aí, eu pergunto, qual é a diferença, então, se no sistema da administração particular, mirar na alma de quem merece ser bem atendido é a missão de todas as empresas? O que nos impede de fazer isso também no Poder Judiciário? Será que a nossa estabilidade, a nossa vitaliciedade é um fator que influencia negativamente no nosso serviço prestado, como muitos acham? Que por causa desses 2 atributos da carreira, nós acabamos não valorizando adequadamente o nosso cliente, o jurisdicionado? Essa é uma pergunta que eu acho da maior importância que cada um de nós nos façamos, com honestidade, com profundidade, para que nós, então, voltemos lá naquela primeira lâmina do autoconhecimento, da autotransformação, e realmente nos preparemos para que essa possibilidade de mirar na mosca, no cliente, no jurisdicionado, ela seja possível, independente de qualquer outra
garantia que nós tenhamos. A maior garantia que nós precisamos mesmo, na verdade, é de ter uma atuação leve, como aquela da nossa imagem, onde nós temos autonomia, temos rodinha e autonomia do nosso carro. Ali nós estamos sendo movidos pela paixão, pelo gosto de fazer, pelo amor, pela alegria de servir. Porque, na verdade, em essência, eu digo para todos vocês, nós só somos felizes quando nos colocamos a serviço da vida. Essa é uma realidade. Jaque. Nós estamos aqui há praticamente 5 minutos do encerramento, e no início da minha fala eu disse que nós já havíamos quebrado o argumento de que, mas de cara eu já desagradei metade, né? Por isso que a minha imagem, ou por isso que a imagem da nossa instituição é sempre negativa. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade. E eu vou falar sobre o estudo, né, americano que desmistifica essa nossa fala. Então, há um estudo feito com médicos em relação a erro médico e a judicialização dessas questões. Então, separou-se em 2 grupos, esses médicos. Um grupo iria focar nos clientes, traria um atendimento diferenciado, explicando procedimentos, buscando feedback do que havia acontecido numa consulta, em um procedimento, no pós-cirúrgico, e assim se seguiu no estudo. O outro grupo não teria empatia com o cliente, seria apenas no desempenho ali, né, do serviço, do trabalho, sem interagir com as pessoas. O grupo que interagiu, que foi empático, que buscou feedback, que olhou de forma diferenciada para os clientes, cometeu erro médico também. Ambos tiveram a incidência do erro médico. Só que do grupo de médicos treinados para interagir, para valorizar, para buscar feedback, não teve uma só ação ajuizada. E quando indagados, em relação aos erros cometidos, os pacientes exaltavam o atendimento, exaltavam o tratamento e viam os possíveis erros ou não resultado buscado como algo que poderia ter acontecido. O grupo que não teve treinamento, o grupo que cometeu os erros, praticamente os mesmos erros, e sofreu o ajuizamento, né, de ações na justiça, se viu, então, obrigado a responder de forma diferente pela atuação profissional. Isso demonstra que as ações que nos chegam, ou que os pedidos que nos chegam no judiciário, nunca é a lâmina de água, a lâmina que nós enxergamos e lidamos inicialmente, que são as peças iniciais. Na verdade, se busca algo além disso. E aquela tela que fala da alma do cliente é importantíssima. Porque quando nós treinamos a ajuda, que eu espero que a gente consiga chegar, levar esse projeto adiante, depois do sistema multiportas, para nós trabalharmos a ajuda na sequência, o que é uma ajuda efetiva, como treinar a ajuda para que ela traga resultados positivos, muda totalmente.
muda o comportamento de quem está sendo atendido. E faltam 3 minutos, eu paro por aqui. Esse pontapé foi dado, né? Nós vamos, no próximo encontro, entrar na Justiça Multiportas, né? Na história da Justiça Multiportas. Então, eu passo a palavra à desembargadora e ao cerimonial na sequência e agradeço imensamente. Eu espero que essas inquietações que nós provocamos continuem reverberando no íntimo de cada um de nós durante esse período até o nosso próximo encontro. Tragam mais pessoas para essas reflexões, se gostaram. Deixe comentários, sugestões. Nós estamos prontos para esse acolhimento, porque não é nada construído, estamos todos juntos construindo esse espaço de diálogo e de autopercepção. Espero Afinal, que todos... aqui, eles são nossos clientes, né, desembargadora? Exatamente. Espero que todos se sintam como verdadeiros clientes, acolhidos com muito amor, com muita atenção, e que possam contar conosco para serem ouvidos empaticamente a qualquer momento. Um beijo grande para todos e eu passo a palavra para o cerimonial. Nós gostaríamos de saber se a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves também gostaria de falar algumas palavras no encerramento deste evento. Rapidamente, já que o tempo esgotado, eu quero agradecer mais uma vez a presença das ilustres colegas, de 12 ilustres colegas, dos assessores, e dizer que de todo esse ensinamento e que a gente procurará tê-lo como um grande aprendizado, eu pedir licença para me reportar a uma frase do desembargador Odiles, quando eu ainda assessora, trabalhei com ele e um dia ele falou como se pensando em voz alta. Após ler uma minuta de um trabalho meu, ele disse: o tempo, a experiência, a dedicação é que faz a gente ler as entrelinhas. Então, é todo esse sentir, é todo aprimoramento nosso como ser humano, que a excelentíssima desembargadora Clarice, minha querida amiga, a doutora Jaqueline estão trazendo para nós esse aprimoramento. É despertar dentro de nós esse compromisso, acima de tudo, conosco, que estando compromissados com o nosso propósito de vida, tudo se torna fácil. Deixa de ser uma obrigação, passa a ser essa paixão. Fica leve o caminhar, levando essa, que é o que muitos lá fora entendem como sobrecarga. Pode até ser, mas como se diz, feito com amor, nós vamos longe. Desembargadora Clarice, meu carinho, a minha admiração de sempre. Doutora Cheruli, o meu carinho, a minha admiração a todos vocês, a minha gratidão e o meu respeito. Muito obrigada. Encerra-se neste momento a palestra intitulada O acolhimento e o atendimento no âmbito dos meios adequados de solução e pacificação de conflitos, uma realização do TJMT por intermédio da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a ESMAGES. A ESMAGES tem como diretor-geral o desembargador Marcos Machado, a vice-diretora desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, os membros do Conselho Consultivo são o desembargador Márcio Vidal, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, a desembargadora Maria Elotides Knaipe, a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e o desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira. Agradecemos a presença de todos, aguardando revê-los em nossos próximos eventos. Tenham todos uma excelente tarde.